Bem-vindos de volta. Nesta aula, vamos continuar a falar sobre análise de componentes principais, conhecida como PCA. Na aula anterior, a gente deu uma visão prática do que é o PCA e de como ele pode ser usado. Além disso, vimos alguns exemplos, e então falta falar sobre os fundamentos teóricos dessa técnica. Vamos começar recapitulando o problema resolvido pelo PCA. O que a gente quer é obter uma base de dimensão k menor do que o número de atributos, que reexpressa os dados de maneira ótima. Então, ao invés de expressar os dados em função dos atributos originais, eu quero expressar em função dos vetores dessa nova base de menor dimensionalidade. Como a gente vai projetar as observações da nossa matriz estatística nessa base, vai ser útil para a gente definir uma matriz X, onde as colunas são observações e as linhas são atributos. Lembra que a gente estava fazendo o contrário, a gente estava definindo antes as linhas como sendo as observações e as colunas como os atributos. Dessa forma, a gente vai conseguir projetar as observações em um novo espaço, pré-multiplicando-se por uma matriz de projeção P. Então, a gente quer transformar a matriz X, M por N, em uma matriz Y, M por N, usando uma matriz de projeção P, M por M. Isso é o que a gente viu como mudança de base. Vamos chamar então de P1, P2 até Pm os vetores linha que formam a matriz P. Então, essa aqui seria a nossa matriz P. E x1, x2 até xn, os vetores coluna que formam a matriz X. Essas colunas correspondem às n diferentes observações da minha matriz estatística. Então, eu posso fazer P vezes X, porque P é M por M e X é M por N. E eu vou obter as representações nesse novo espaço vetorial através de uma matriz M por N também. A gente pode fazer essa multiplicação, né, concatenando-se as colunas Px1, Px2 até Pxn. Px1 vão ser as coordenadas da minha primeira observação nesse novo espaço vetorial. Essas coordenadas podem ser calculadas tomando-se o produto interno de cada um dos vetores linha que formam P com o vetor x1. Tá? Então, P1x1 vai ser a primeira coordenada, P2, produto interno x1, segunda coordenada, e assim por diante. Nota que as colunas de x estão sendo projetadas nas linhas de P. Logo, as linhas de P são uma nova base para as colunas de x. Tá? As linhas de P vão ser as direções das componentes principais. Uma coisa interessante aqui é o seguinte. Vamos pensar aqui no espaço de duas dimensões. Tá? E aí suponha que a gente tenha vários pontos aqui centralizados. Certo? O que seria uma boa base para esse espaço? Seria uma base, tá, onde, uma vez que você projeta os pontos originais, eles estão a uma distância pequena dos pontos, estão uma distância pequena dos pontos em vermelho. Tá? Então, essa aqui seria uma boa base de dimensão 1. Se eu quisesse adicionar um novo vetor à minha base, bom, eu poderia adicionar qualquer vetor aqui, desde que estivesse fora dessa reta, né? Seria linearmente independente. No entanto, eu gostaria, né, de que algumas coordenadas dessa minha nova representação fossem praticamente zero, né? De maneira que eu pudesse jogar fora essa coordenada sem perder muita informação sobre os dados originais. Portanto, a gente vai procurar sempre adicionar vetores que são ortogonais aos vetores anteriores. Então, o PCA tenta encontrar uma nova representação para os dados, tão boa quanto possível,
em um espaço de dimensão menor. Isso pode ser visto de maneira alternativa como um problema de otimização, onde eu quero encontrar as componentes principais, ou seja, os vetores, que maximizam a variância dos dados projetados. Então, a gente tem que falar um pouquinho sobre variância e também um pouco sobre correlação. Lembra que quando a gente falou daquele exemplo dos pilotos de drones, eu tinha observações que tinham dois atributos. O primeiro era alguma medida de habilidade do piloto e o segundo era o quanto ele gostava de voar. Embora essas minhas observações estivessem no R2, como elas eram fortemente correlacionadas, elas formavam praticamente uma reta. Então, elas poderiam ser bem representadas em um espaço de dimensão menor, dimensão 1 nesse caso. Esses atributos eram redundantes e o que eu quero com o PCA é encontrar uma nova representação para os dados onde esses meus novos atributos não sejam redundantes. Eu quero que eles sejam tão descorrelacionados quanto possível. Então, vamos ver aqui o que é variância e depois falar de correlação. A variância para uma variável aleatória z unidimensional, tá? Uma variável z em R, com determinada média μ, pode ser calculada da seguinte forma. Digamos que eu tenho um vetor z minúsculo, tá? Que contendo um conjunto de amostras dessa minha variável z. Tá? Digamos que eu tenho n amostras indexadas de z1 até zn. A variância amostral de z ela é calculada através dessa fórmula, onde eu tenho a soma das diferenças de cada um dos z's em relação à média elevadas ao quadrado, e isso aqui dividido por n-1, tá? N é o número onde n é o número de amostras. Se eu definir uma nova variável subtraindo-se a média μ, ou seja, fazendo R um vetor de R, contendo n escalares, né, n amostras, onde Ri é igual a Zi menos μ, eu posso substituir esse Zi menos μ por Ri, e aí eu tenho essa nova fórmula aqui, né? 1 sobre n menos 1, vezes o somatório de I igual a 1 até n de Ri ao quadrado. Observa que eu posso calcular o valor desse somatório fazendo o vetor coluna R, o vetor linha R, vezes o vetor coluna R transposto. Tá? Isso aqui seria essencialmente o produto interno de R com ele mesmo. Isso é a variância de uma variável z. Tá? A variância de uma variável aleatória z, ela é definida dessa forma, e definindo-se uma nova variável R, eu posso calcular essa variância de z dessa outra forma aqui. Então, isso aqui é igual a variância de z. E qual a interpretação dessa medida? Ela é uma medida de variação das amostras em relação à média. Tanto é que eu estou pegando as diferenças em relação à média elevada ao quadrado, então não importa se a diferença é positiva ou negativa, e tirando uma espécie de média dessas diferenças quadradas. Portanto, quanto mais espalhadas tiverem os EIs em relação à média, maior vai ser a minha variância. Se todos os EIs forem iguais à média, a variância é zero. Ela nunca pode ser negativa. Agora estamos prontos para falar de covariância de duas variáveis aleatórias, que é essencialmente uma medida de correlação não normalizada. Isso é importante porque o PCA tenta encontrar novas coordenadas para os dados que são descorrelacionadas, ou seja, que têm correlação zero. Então, vamos definir uma nova variável aleatória S. Digamos que essa variável tem média zero. E eu tenho n amostras de S que estão nesse vetor S indexadas de S1 até Sn. Observa que se a variável não tiver média zero, a gente pode calcular a média amostral dessas minhas n amostras e subtraí-la de cada uma delas
de maneira a obter um novo vetor S. A gente pode generalizar a ideia de variância vista no slide anterior para o par R e S. Essa medida a gente vai chamar de covariância de R e S. Ela é definida através da seguinte fórmula. A única diferença em relação ao que a gente viu antes é que eu substituí esse segundo R, né, pelo S. Então, isso aqui pode ser escrito, né, como sendo 1 sobre n menos 1 vezes o somatório de R I vezes S I, com I variando de 1 até n. Eu deixei esses espaços aqui para mostrar o que acontece no caso em que elas não são centradas, né? Não tem média zero. Então, eu subtrairia a média de uma aqui, né? Essa aqui seria, digamos, a média do R, e essa aqui a média do S. Tá? Qual a interpretação disso aqui? A covariância vai ser alta se isso aqui é alto, né? Se RI menos μR é alto, quando isso aqui é alto, e se isso aqui é baixo, né? É um número negativo grande, quando isso aqui é um número negativo grande. Então, eu vou negativo vezes negativo dá positivo, né? Eu vou estar somando vários números positivos, e isso aqui vai me dar um número positivo grande se as duas variáveis crescem e decrescem simultaneamente em relação às suas respectivas médias. Tá? No entanto, se uma cresce e a outra às vezes cresce, às vezes decresce, né, esses números positivos e negativos vão tender a se cancelar e a covariância vai se aproximar de zero. Nesse caso, como a covariância é uma medida de correlação não normalizada, a correlação também vai tender a zero. No caso de uma matriz estatística, os atributos são as variáveis aleatórias. Lembra que a covariância está definida para um par de variáveis aleatórias. Quantos pares eu tenho para uma matriz contendo m atributos? Ora, eu vou ter m vezes m pares de variáveis aleatórias. Vamos ver como é que a gente faz para calcular, então, a covariância de cada um desses pares. Eu tenho que X é uma matriz M por N, onde aqui nas linhas eu tenho diferentes atributos, tá? E nas colunas eu tenho as diferentes observações. Então, essa aqui, digamos que o atributo seja a habilidade do piloto. Então, essa aqui vai ser a habilidade do primeiro piloto, a habilidade do segundo piloto, a habilidade do Nésimo piloto. E digamos que o segundo atributo seja o quanto eles gostam de voar. Então, aqui o quanto o primeiro piloto gosta de voar, o quanto o segundo, o quanto o Nésimo gosta de voar. Cada uma dessas linhas representa um vetor de amostras para um determinado atributo, ou seja, para uma variável aleatória. Vamos ver como calcular a covariância da variável x1 e da variável x2. Né? Na verdade, eu estou calculando aqui a covariância amostral usando as amostras que estão no vetor x1 e que estão no vetor x2. Isso aqui vai ser 1 sobre n menos 1, vezes o vetor x1, que é um vetor linha, vezes o vetor x2 transposto, que é um vetor coluna. E se eu quiser calcular a covariância entre x1 e x1, nota que ela vai ser x1 vezes x1 transposto, que é a mesma coisa que a variância de x1. Ok. Então, como eu tenho m ao quadrado, m vezes m covariâncias, né? Eu consigo definir, eu consigo organizá-las na forma de uma matriz. Isso aqui, inclusive, vai me ajudar a calcular as covariâncias, né? Representando todas essas equações de maneira matricial. Essa matriz de covariância eu vou chamar de C subscrito x,
E a gente vai ver que ela é igual a 1 sobre n menos 1 vezes x transposto. Tá? O que acontece? Vamos escrever aqui x e x transposto. Né? A gente tem aqui a matriz x contendo essas linhas, x1 até xm, e a matriz x transposto contendo as colunas x1 transposto até xm transposto. Tá? Então, o que é que vai ficar aqui nesse primeiro elemento? Vai ser x1 vezes x1 transposto, certo? Isso aqui vezes 1 sobre n menos 1, a gente sabe que é a variância da variável x1. E na posição aqui 2, 1, vai ser segunda linha vezes a primeira coluna, x2 vezes x1 transposto, que vezes 1 sobre n menos 1 é a covariância de x1, covariância de x2 e x1, que também é covariância de x1 e x2. Observa que o produto interno, né, é comutativo, portanto, essa matriz vai ser simétrica. Tá? Tudo que está abaixo da diagonal é igual ao que está acima da diagonal. Essa aqui, então, é a matriz de covariância, e na diagonal eu tenho a variância de cada uma dos meus m atributos. Agora que a gente já sabe calcular a matriz de covariância associada aos atributos de uma matriz estatística, vamos voltar à transformação y igual a px, da qual a gente falou lá no início. O que a gente queria era obter uma matriz de projeção P, de tal forma que P igual a x, de tal forma que P vezes x resultasse na nova representação y para o meu conjunto de dados. Para poder definir P, a gente precisa responder algumas perguntas. Primeiro, quais são as propriedades desejáveis dessa matriz transformada y, da minha nova representação dos dados? E como é que essas propriedades estão relacionadas com a matriz de covariância CY associada à nova matriz estatística Y? A covariância, a gente viu, mede quão bem correlacionadas são duas variáveis. Eu quero que as minhas variáveis de y sejam fortemente correlacionadas? Não, eu não quero. Né? A gente viu que correlação é o mesmo que está relacionado à redundância. Então, a suposição fundamental do PCA vai ser a seguinte, que as variáveis em y são descorrelacionadas. Ou seja, se eu pegar minha matriz de covariância CY, eu quero que a correlação entre duas variáveis diferentes seja zero. Então, eu vou ter aqui na diagonal elementos não nulos e fora da diagonal elementos nulos. Isso, alternativamente, né, pode ser visto como fazer com que as entradas da diagonal, que as variâncias sejam tão grandes quanto possível. Logo, a gente quer maximizar o sinal que é medido pela variância, ou seja, maximizar as entradas da diagonal, e, analogamente, né, simultaneamente, minimizar a covariância entre as variáveis. Eu quero minimizar as outras entradas dessa matriz. A conclusão, então, é que CY, ou seja, a matriz de covariância associada a Y, deve ser diagonal. Não é Y que deve ser diagonal, é a matriz CY. Agora a gente já sabe tudo o que a gente precisa para derivar a matriz de projeção P. Uma suposição extra que a gente fez lá no início é que boas bases vetoriais são formadas por vetores ortogonais. Então, a gente vai fazer com que as linhas que formam a matriz P sejam ortogonais e que tenham norma unitária, de maneira que a projeção de x, né, do espaço formado pelos vetores P seja calculada simplesmente como produtos internos. Então, a fórmula da matriz de covariância CY, dado y igual a px, vai ser o seguinte. A gente sabe que CY é 1 sobre n menos 1
vezes y vezes y transposto. Isso vai ser substituindo y por px, eu tenho 1 sobre n menos 1, vezes px vezes px transposto. Isso aqui é 1 sobre n menos 1, vezes p, vezes x transposto, vezes p transposto. E se eu chamar x vezes x transposto de S, né, dado que isso vai ser uma matriz simétrica, eu tenho finalmente que CY é igual a 1 sobre n menos 1, vezes P, vezes S, vezes P transposto, onde S é igual a x vezes x transposto. Então, S é uma matriz M por M simétrica, né? Lembra que X é uma matriz M por N, então S é M por M. E a gente vai usar um fato importante, né, da decomposição espectral, que diz que toda matriz simétrica ela admite uma decomposição E vezes D vezes E transposto, onde as colunas de E, né, são autovetores ortonormais e D é uma matriz diagonal contendo os autovalores da matriz S. Então, o que o teorema da decomposição espectral diz é que toda matriz simétrica S é ortonormalmente diagonalizável, que é basicamente dizer que existe isso aqui. Então, a gente mostrou no slide anterior que a matriz de covariância associada a y é igual a 1 sobre n menos 1, vezes P, vezes S, vezes P transposto, onde S é igual a x vezes x transposto, uma matriz simétrica, portanto, admite a decomposição E vezes D vezes E transposto. Tá? Só para usar a mesma notação que a gente estava usando antes, né? A gente está fazendo Q vezes lambda vezes Q transposto. Tá? Então, se a gente substituir aqui S por E, D, E transposto, a gente tem isso aqui. Se eu substituir isso aqui por P vezes E, isso tudo transposto, tá? Mesma coisa, né? P vezes E transposto, vou colocar um parênteses aqui, a gente vê que para fazer com que a matriz de covariância seja uma matriz diagonal, basta fazer com que P vezes E seja igual à identidade, né? Porque tem identidade aqui, vezes D, vezes identidade transposta, que é identidade também. Ora, E, a gente sabe que é uma matriz ortonormal. Então, se eu escolher P como sendo E transposto, tá? Se eu fizer P igual a E transposto, eu tenho, finalmente, que CY é igual a 1 sobre N menos 1 vezes D. Essa matriz diagonal D traz a importância de cada uma das componentes principais. A maior variância ela vai dar origem à primeira componente, a segunda componente principal e assim por diante. E aí a gente consegue ver se a importância das componentes decaem rapidamente e quantas componentes eu preciso para representar bem os dados. Nota que CY é uma matriz diagonal, ou seja, a covariância dos meus novos atributos é zero, certo? A covariância de dois atributos em y diferentes é igual a zero. Então, vamos ver como ficaria o passo a passo se eu quisesse implementar o PCA do zero, ou seja, se eu não quisesse usar uma implementação pronta de uma biblioteca. A gente vai assumir que X é uma matriz M por N, onde as linhas correspondem a atributos e as colunas correspondem a observações. Nota que isso é o contrário da maneira como as matrizes estatísticas normalmente são armazenadas. Em geral, você tem observações nas linhas e atributos nas colunas. Se você quiser aplicar o PCA, se você quiser implementar o PCA para uma matriz desse tipo, você vai ter que lembrar de transpor a matriz antes de fazer qualquer coisa. O primeiro passo, depois disso, vai ser
pegar e calcular a matriz simétrica S, que é x vezes x transposto, e a sua decomposição espectral, que a gente está chamando de E vezes D vezes E transposto. Nota que essa matriz diagonal, ela não necessariamente vai ter os autovalores aparecendo do maior para o menor, né? Pode ser que a gente tenha uma coisa assim, digamos que S seja 3 por 3, né? Então, eu tenho aqui a primeira coluna, E1, E2 e E3. Isso aqui não tem nada a ver com os vetores que formam a base canônica, tá? São só os 3 vetores ortogonais, que são os autovetores de S. E aqui eu poderia ter 1, 4 e 3, por exemplo, e finalmente é transposto. Como a gente está falando de componentes principais, né, daqueles que capturam a maior parte da variância, a gente quer sempre pegar aqueles que estão associados aos maiores autovalores, tá? Então faz sentido eu reordenar aqui essa matriz D e obter uma nova matriz D, onde o segundo elemento aparece nessa posição, depois o terceiro elemento, depois o primeiro elemento. Só que se eu fizer isso com a matriz D, eu tenho que fazer também com a matriz E, né? Então, a minha nova matriz E vai ter que ser o E2, depois o E3 e depois o E1. Tá? Então, esses são os passos 2 e 3. Basicamente, reordenar os autovalores em D, em ordem decrescente, e a gente vai usar esses mesmos índices, né, da reordenação para reordenar as colunas da matriz E. Finalmente, eu faço P é igual a E transposto e eu calculo a nova representação Y simplesmente multiplicando P por X. Tá? P é uma matriz M por N, né? Portanto, Y é M por N, onde as linhas são observações, né? São os meus novos atributos, e as colunas são... as linhas são os meus novos atributos e as colunas são as N observações. Então, se eu quiser usar apenas os dois atributos principais, eu pegaria a matriz, digamos, Y-til 2 por N. Tá? Então, cada uma das minhas N observações seria representada por uma coluna, né, no R2. Com isso, a gente alcança o objetivo de diagonalizar a matriz de covariância CY dos dados transformados. Não confunda com diagonalizar a matriz Y, que não é o que a gente faz. Será que esses passos equivalem a calcular o SVD de x? Será que a gente poderia ter feito de maneira diferente, fazendo x é igual a u vezes sigma vezes v transposto? A resposta é sim, e ficaria muito mais fácil, porque os elementos de sigma, eles sempre, qualquer implementação, eles vão aparecer do maior para o menor. Então, se a gente pensar em x vezes x transposto, a gente vai ver que isso aqui é u vezes sigma transposto vezes v transposto. Essa daqui é a nossa matriz D, tá? E essa daqui é a nossa matriz E. Portanto, se eu usar o SVD de x, eu posso simplesmente pegar os vetores singulares esquerdo, né, as colunas que formam os vetores singulares esquerdo, e usar isso aqui como sendo a matriz E. Tá? Como os valores singulares aqui, sigma, já aparecem do maior para o menor, eu não preciso executar os passos 2 e 3, onde eu faço essa reordenação de D e E. Tá? Basta eu simplesmente pegar essa matriz U aqui, eu faria então P é igual a U transposto, e calcularia Y, a nova representação, como sendo P vezes X. Eu acho que é só isso, e até a próxima, pessoal!